Olá, gente, quem vem chegando é Tio Igor para mais uma aulinha de redação. E aí, hoje eu peço, por favor, jovenzinhos, amiguinho, que você abra aí o seu livro na página 125, tá? Hoje nós vai ter uma aulinha de leitura e interpretação, mas com um toquezinho na aula que a gente falou, que a gente teve, né? Sobre artigo de opinião, e eu não sei. Peraí. A aula de redação pro sexto ano B vem antes da aula de artigo de opinião. Gente, mas que doideira. Gente, ó, basicamente, o artigo de opinião você vai ver na aula de português dessa semana, tá? A gente vai ver sobre o artigo de opinião. A gente vai ver aqui um segundo tipo de artigo de opinião. Mas basta para você saber, para a gente começar, que o artigo de opinião é um texto onde você vai dar a sua opinião, né? Você vai argumentar dando a sua opinião, defendendo o seu ponto de vista sobre determinado assunto. Então, como eu falei já, piada de aula do futuro, né? A gente vai semana é só aula do futuro, só piadinhas de aula do futuro, né? A gente vai falar sobre, sei lá, se você gostou do filme Velozes e Furiosos, Desafio em Holanda, né? Desafio Brasil, Velozes e Furiosos, Desafio Superlua, né? Que é o Velozes e Furiosos subindo a ladeira do Superlua. Vixe, massa, ó. Com massa seria o Toretto. Toretto é o tio Elvis. Toretto é o tio Elvis. Num gol quadrado, gol 94. Quem vocês, meninos, se não sabem o que é, procurem aí, gol 94. Né? Vocês botam lá, tio Elvis na ladeira do Superlua. Né? Aí ele olha pro lado, aí ele vê o tio Rafael, aí, isso não é uma dance. Aí o tio Rafael entra assim, ali pra outra rua, e aí lá vem o tio Elvis em alta velocidade no gol 94. A 15 km por hora. Mas porque o Bob não conhece lá. Bob, sabe a subida ali da Barão de Estudos pra praia? É pior. Meu Deus. Né? Gente do céu, quão massa seria o Velozes e Furiosos Desafio Superlua. Ixi, meu irmão, só carro em alta velocidade. Ó, você já abriu aí o seu livro, tá? Na página 125. Vamos ler aí, ó. O primeiro que é o artigo de opinião. Tá? Vamos lá. Você acabou de ler um artigo de opinião sobre o esgotamento de recursos da Terra dentro de um ano, né? A gente viu isso aí, tá? Sobre a atividade. Agora você vai ler um trecho do artigo de opinião e cartas de leitores sobre esse texto, tá? Então leia o artigo de opinião e converse com os colegas e o professor sobre as seguintes questões. Gente, eu acho que é bom a gente até dar uma lida, né? Nesse texto. Você completa aí, tá? Esse aqui é o... Não, na verdade você vai ler isso aqui, tá? Hoje é o dia de déficit ambiental mundial. Então você vai ler esse texto aí na atividade de redação. Ou na atividade de português. E agora em redação a gente vem ver isso aqui, tá? Um artigo de opinião, tá? Ó, a primeira pergunta que todo mundo se... Por que é possível falar de Pinheiros limpo para 2022? Destinação correta do lixo e o esgoto salvará o rio. Isso aqui é um artigo de opinião, então o autor vai falar, né? O autor vai dar sua opinião sobre o assunto. Então vamos lá, ó. A primeira pergunta que todo mundo se faz quando falamos do Rio Pinheiros, limpo até 2022, é: o que há de diferente agora para atingirmos essa meta? Podemos citar 6 fatores que se somam agora, cada um importante em um aspecto, seja político, estrutural, logístico, econômico, técnico e social. O primeiro é a união de várias áreas e órgãos no âmbito da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Isso permite uma atuação mais rápida e conjugada da Sabesp, EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia, CETESP e DAE, né? Departamento de Águas e Energia Elétrica. Cada um trabalhando com rigor dentro das suas atribuições. E o último, meu Deus, mas o cachorro inventa de latir na minha aula, só na minha aula. Ó, e o último fator
é o atual estágio de amadurecimento da sociedade, que não aceita mais viver nessa situação, convivendo com rios mortos na cidade mais rica do país. Gente, isso acontece aqui também, né? A gente tem uma porrada de rio que passa pela cidade, mas é sujo, podre, né? As pessoas jogam lixo neles, enfim. As pessoas, empresas, organizações não governamentais e demais instituições têm demonstrado interesse em apoiar e participar desse processo. E esse senso de propósito é fundamental para que dê certo. Precisamos chamar a atenção dos proprietários de aproximadamente 20 mil imóveis da bacia hidrográfica do Pinheiros, que não estão conectados à tubulação de coleta de esgoto, mesmo com a rede disponível. Esses proprietários de imóveis, muitos de alto padrão, precisam fazer essa conexão para que o esgoto de quase 100 mil pessoas deixe de ir parar no rio. É fundamental que eles tomem essa providência. Outra questão fundamental na participação da sociedade é a destinação correta do lixo, responsável por quase metade da poluição do Pinheiros. Não podemos deixar que o lixo fique nas ruas e acabe sendo levado para a chuva para córregos, bueiros e galerias de águas pluviais, seguindo para o rio. Prefeituras e população precisam cuidar disso. Então isso aqui é um artigo de opinião, tá? Como você já deve conhecer e ainda a gente ainda vai se aprofundar. Se for do sexto ano B, a gente ainda vai se aprofundar na aula de português dessa semana. E se você for do sexto ano A, você já viu, né, na nossa aulinha de português, tá? Então, isso aqui é um artigo de opinião do Benedito Braga, presidente da Sabesp e presidente honorário do Conselho Mundial da Água, tá? E aí a gente tem um texto 2, que é a carta do leitor, né? Então, a limpeza do Rio Pinheiros, tá? Então, baseado em que o presidente da Sabesp disse, agora vai, 20 mil proprietários vão se conectar espontaneamente à rede de esgoto e, mais surreal, a sociedade vai parar de jogar lixo no chão. Nesses tempos de vacas magras, o que já é precário, lixeira e coleta, vai ficar pior. Se é um sonho, que seja expresso como tal. Então veja aqui que aqui a gente tem um artigo de opinião do Benedito Braga. Aqui a gente vai ter ele falando sobre o que ele, como funcionaria melhor a cidade de São Paulo, né? E eu acho que isso até aqui também. Como as pessoas poderiam ajudar, como os todo mundo, né? Como a população poderia, as empresas, a população, a prefeitura poderiam ajudar. E aqui vem, né, a carta do leitor, que é o leitor Carlos Drunger, né, falando sobre a realidade, né? A realidade dele é outra, né? Que ele dá a opinião dele que 20 mil proprietários vão se conectar espontaneamente à rede de esgoto. E, mais surreal, a sociedade vai parar de jogar lixo no chão. Nesse tempo de vacas magras, o que já é precário, né, vai ficar pior, se é um sonho que seja expresso como tal. Então, na opinião dele, né, o que o diretor da presidente da Sabesp falou, né, é um sonho, né, é algo irreal. Então, tá, vamos só ver o que é carta. Ah, a gente tem outra aqui, ó. Carta do leitor. A proposta de despoluição do Rio Pinheiros difere das anteriores ao propor um trabalho colaborativo entre os diferentes setores da administração com inclusão da sociedade. Ou seja, para despoluir o Rio Pinheiros, né, teria que ter uma movimentação de vários setores, né, tanto das empresas quanto das pessoas, da sociedade. Como não se trata de um projeto unicamente hidráulico, o que é o hidráulico? Que funciona esse movimento por meio sob pressão da água, sugerimos que na concepção dos indicadores de desempenho, né, seja considerado o conhecimento produzido pela Faculdade de Saúde Pública da USP, né,
ao longo do tempo, em termos de educação ambiental, prevenção de doenças e veiculação hidráulica. Veiculação hídrica. São doenças que podem ser transmitidas por meio da água contaminada. E as pesquisas eram em andamento na instituição. Né? A gente aqui tem uma opinião do professor de Faculdade de Saúde Pública da USP, né? Sobre o texto, ainda sobre o texto, tá? Ele dando a opinião dele, é uma carta do leitor, né? Ele dando a opinião dele sobre o que o professor, sobre o que o presidente da Sabesp, que para quem não sabe o que é Sabesp, é quase como uma CAGES, eu acho, não, é a mesma coisa, né? Então, não, essa é a GESP, coisa assim. E aí, gente, ele dando opinião sobre a fala do presidente da Sabesp, tá? Então, é isso, vamos aqui rapidinho. Carta do leitor. O que é carta do leitor? Carta do leitor é um gênero textual vinculado em jornais e revistas impressas e digitais, pelo qual os leitores podem expressar suas opiniões, tá? Fazer sugestões, apresentar críticas, realizar perguntas, elogiar, reclamar de matérias ou anúncios e posicionamento assumido pelo veículo de comunicação. Esse gênero textual pode ser direcionado aos demais leitores do veículo de comunicação, a um específico autor de referência ou ao editor, tá? Então, quando você faz a carta ao leitor, carta do leitor, né, você vai dar sua opinião, é como quase como se fosse um comentário, tá? Você vai dar sua opinião sobre aquele sobre aquele determinado assunto, tá? Diferente do artigo de opinião, quando você realmente é muito bem trabalhado, a carta do leitor é realmente um comentário da internet, você vai falar o que você acha, tá? É geralmente um texto curto, direto e em monobloco, composto. Quando eu digo monobloco, ele não tem aqueles parágrafos, não tem nada muito elaborado, né? É realmente uma coisa muito pequena, tá? É um comentário da internet, gente. Eu acho que a melhor transposição para isso, né? Hoje em dia é um comentário da internet. É geralmente um texto curto, direto, composto de contextualização e argumentos e contra-argumentos relacionados ao texto de referência, tá? No final, há nome completo, cidade, em alguns casos, e-mail. Deve-se fazer uso da norma padrão da língua. Então, gente, ó, quando você... Isso aqui é a carta do leitor, né? Isso aí a gente teria em tempos de revistas, em tempos de jornais. Mas hoje em dia a gente trabalha mais com comentário da internet. Então, gente, comentário da internet é uma carta do leitor, né? Que é quando os caras dão as opiniões dele sobre um texto, sobre uma publicação, sobre um post, tá, gente? Então é isso, tá? Essa é a nossa aulinha de hoje. Você vai fazer a atividadezinha e é isso. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.